vai falar sobre o tema por que a gratidão, ou melhor, por que a ingratidão gera lamentação. E por que a gratidão produz vitória e felicidade. Eu agradeço a Deus pela minha rica oportunidade, né? Também do pastor, da pastora. Que Deus abençoe cada um que está aqui. Abençoe também aqueles que não vieram e todos que são membros da igreja. Eu invoco o nome do Espírito Santo para que ele venha me conduzir nessa pregação, que eu faça a vontade dele, não a minha. Certo? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade e vamos ler o Salmo 114. Amém? Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. Jordão recuou. Os montes saltaram como um carneiro e as colinas como o cordeiro do rebanho. O que lhe aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como o carneiro? E você, colina, como o cordeiro do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor e na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençóis de água e o rochedo em manancial. Aleluia! Glória a Deus! Gente, esse salmo faz mais ou menos 7 anos ou mais que eu estava caminhando de volta do exército, fazendo a minha caminhada de tarde e refletindo o que estava acontecendo na minha vida. Mas se eu tivesse feito a vida, se eu tivesse tomado certa atitude em tal época, assim, hoje eu estaria assim, ou assado, vamos dizer assim. E pensando aquilo e caminhando. Tudo bem, passou mil coisas pela minha mente naquele momento, fui embora para casa. Quando foi na madrugada, não sei o horário, acordei para ir ao banheiro e veio na mente esse salmo, Salmo 114. Tá bom, eu lembrei do salmo e fui dormir, mas não consegui dormir. E não consegui dormir, falei, então eu vou ter que ler o salmo para poder dormir. Li o salmo, mas não entendi nada. Perguntei para alguns pastores, também não cheguei a entender o que ele estava querendo dizer para mim. Passou bastante tempo para que eu pudesse entender o que esse salmo falou, o que Deus queria falar comigo sobre esse salmo. Aleluia. E a conclusão que eu cheguei foi essa, que eu já disse aqui para vocês. A gente não é grato por aquilo que Deus traz para a gente. A gente só vai enxergar aquilo que Deus
veio para trazer para nós, que aquilo que Deus presenteou para a gente, depois, às vezes a gente vai falar assim: eu era feliz e não sabia. E a minha vida, pensando, analisando a passagem do povo de Israel, o que eu poderia pensar? Mas o que tem a ver a minha vida com a situação do povo de Israel? O povo de Israel saiu de uma servidão tremenda, de uma escravidão tremenda. Deus fez grandes milagres e logo, em pouco tempo, eles já começaram a lamentar. A primeira dificuldade que tiveram, já começaram a lamentar. Como dizer, as primeiras, enquanto eles deviam estar dando glória dia e noite, né? A presença de Deus estava ali, a presença poderosa do Senhor, e a saga da redenção de Israel e da escravidão no Egito, suas experiências no deserto e chegada à terra prometida. Foi do começo ao fim uma demonstração tremenda do poder de Deus. Na verdade, para o povo judeu, foi maior, ou melhor, foi a maior demonstração do poder divino de todos os tempos. Que momento histórico, quando Israel saiu do Egito e logo, ou melhor, e os longos anos de servidão chegaram ao fim. Quem pode medir a alegria do povo ou melhor, quem pode medir a alegria do povo libertado e do seu expressar essa alegria tão grande que eles andavam, que eles estavam com ela? Nunca mais precisariam escutar sobre ameaça, maldição, vozes ferozes, ou melhor, vozes feradas, vozes em outras línguas, todo tipo de castigo ele sofria naquela situação. Então, por isso que eu estou dizendo que Deus usou da misericórdia de fazer tudo o que ele fez, abriu o Mar Vermelho e sem nenhum esforço humano, simplesmente Deus presente. A presença poderosa de Deus estava naquele lugar e nada poderia acontecer com eles. O mar abriu e os israelitas, os judeus, passaram e logo em seguida os egípcios vieram e a segui-lo, e Deus colocou os carros dele para atolar, sendo que os filhos de Israel passou, estava seco o chão. Aleluia. Mas quando os egípcios foram passar, os carros atolaram, tiveram várias dificuldades. Enquanto isso, o povo de Israel estava seguindo a caminhada a seco. Glória a Deus. Então, para a gente ver o poder de Deus, o poder que ele tem, que ele pode fazer. Por isso nós temos que confiar. Quando chegou numa certa altura, Deus disse a Moisés: mande que a água, mande que o mar feche, né? E o que os egípcios estavam, todos morreram. E os judeus todos saíram com vidas e foram guiados por Deus naquele deserto. Isso
Isso aí nós estamos falando ainda do versículo 1 do Salmo. No versículo 2, está dizendo: com o passar do tempo, o território separado para a tribo de Judá se tornou o santuário de Deus. E Salomão construiu o templo em Jerusalém. E toda a terra de Israel se tornou domínio do Senhor. Uma região da qual ele cuidava incansavelmente. Aquilo que se aplica a Judá e Israel em termo geográfico vale para a igreja de hoje em termos espiritual. Certo? E veja bem, naquele tempo só adoravam Deus em Israel, né? Até a vinda de Jesus não se adorava a Deus em outro lugar se não fosse no templo de Deus ou no monte de Deus, não é isso? Então, aquilo que ele está dizendo, essa explicação sobre esse comentário, que aquela região, aquela situação geográfica serve para que seja para ser aplicada na igreja de hoje. Isso quer dizer que a igreja de hoje pode se ajuntar, se reunir em qualquer lugar, mas sendo em nome do Senhor, Deus ali está presente. Porque Jesus disse: aonde tem 2 ou mais em meu nome, aí eu estarei. Então veja bem, essa explicação desse texto, do versículo 2, quer dizer, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. Então veja bem, a aplicação de hoje é isso, né, que eu já acabei de explicar. Naquela época era uma região, falava-se geograficamente, né, no vale, mas hoje pode ser aplicado na igreja de hoje, né, o termo espiritual. O versículo 3 vem dizer: o mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou. Quando o povo de Israel chegou ao mar vermelho, a água viu e fugiu. Por certo, o mar não se assustou com a multidão de refugiados. Na verdade, olhou para o alto e viu o Criador, mas que depressa se abriu para que Israel pudesse passar a pé, para que Israel pudesse passar a pé e enxuto, né? O mesmo aconteceu quando 40 anos depois, quando o povo entrou na terra prometida, o Rio Jordão interrompeu o seu curso na cidade de Adã e o último obstáculo para entrar na terra transformou numa passarela. Vamos dizer, parece que eu pulei deixa eu colocar aqui. O Rio Jordão interrompeu o seu curso na cidade de Adã. E o último obstáculo para
entrar na terra, se transformou numa passarela. A travessia do Mar Vermelho e do Jordão são os dois externos, disse o capítulo, ou melhor, disse o capítulo épico da história de Israel. Passagem pelo Mar Vermelho, típico, mas a redenção do mundo pelo poder de Deus e por meio da identificação com Cristo em sua morte e sepultamento e ressurreição. A travessia do Jordão se refere ao fim da jornada pelo deserto e a entrada em nossa herança espiritual, também por meio da morte e sepultamento e da ressurreição de Cristo. Isso aqui está dizendo, nós estamos falando sobre o versículo 4 que nós estamos lendo, né? Versículo 3 ainda, nós estamos no versículo 3. O mar fugiu e o Jordão recuou. Então veja bem, conforme eu já falei lá em cima no primeiro parágrafo sobre o mar, né? E aqui está comparando esses acontecimentos de uma liberdade que nós ia ter 700 ou mais anos, não me lembro agora, quando ia vir Cristo para trazer essa libertação na terra prometida. Então essa travessia do Jordão refere ao fim da jornada do deserto e a entrada na herança espiritual, também por meio da morte e sepultamento da ressurreição de Cristo. Então, muitos anos antes, Deus já tinha o plano de salvação dele. A salvação não estava ali em Moisés, não estava ali no rio se recuar, o mar abrir, mas estava em Cristo Jesus, que é a rocha, a esperança nossa está em Cristo Jesus. Aleluia. E graças a Deus que o plano de Deus já é desde antes que o mundo existisse. Nós estamos agora, vamos falar do versículo 4. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiro do rebanho. Então, esses dois acontecimentos, encontramos outros exemplos notáveis de poder divino. Um dos mais espetaculares foi a entrega da lei no Monte Sinai. A natureza se transformou de tal modo que os montes saltaram como carneiros e as colinas como o cordeiro do rebanho. O que parece a manifestação da glória de Deus foi tão avassaladora que sacudiu toda a região com um terremoto. Diante dessa visão formidável, Moisés, o homem de Deus, declarou:
sinto-me aterrado, trêmulo. Isso está escrito em Hebreus 12, 21. O autor de Hebreus lembra que não nos cheguemos ao monte temível da lei, mas ao trono da graça. Não, ele está chamando a atenção que nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Os terrores da lei e do Senhor em nada me dizem a respeito. A obediência é o sangue de meu Salvador. A respeito da obediência é o sangue do meu Salvador. E encobre o meu pecado de modo perfeito. É que meu óculos já não está muito bom, a letra da minha pequena. Então veja bem, o que nós estamos falando aqui do capítulo 4 foi sobre que teve um avassalador terremoto, teve grande acontecimento. Moisés se sentiu trêmulo, parecia que ele estava atolado, porque ele tinha acabado de receber a lei de Deus, e quando ele desceu do monte, ninguém poderia olhar para o rosto dele, porque o rosto dele brilhava, era tão brilhante que não dava para que a pessoa normal olhasse para ele de maneira natural, até chegar um ponto que depois ele teve que, quando passou isso, ele teve que usar o véu, porque senão o povo poderia estranhar o acontecimento. Só um segundo. Então essa passagem do capítulo, do versículo 4, vem trazer esse acontecimento grande, que foi tão tremendo que trouxe terremoto, a terra tremeu, os montes saltaram, as colinas. Então foi uma coisa avassaladora, de acontecimento, só poderia ser do Deus Todo-Poderoso. Não teria condições de ser de alguém, de qualquer uma pessoa. Não era qualquer acontecimento, era um acontecimento da história de Deus. O 5 e o 6 está dizendo: o que lhe aconteceu, Omar, que você fugiu assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que saltando? Por que estão saltando como carneiros? E vocês, colina, como cordeiro do rebanho? Aí, no comentário, os 5 e 6, está dizendo, o salmista se deleita de tal maneira com a demonstração do poder de Deus, que incita o mar e o Jordão, os montes e as colinas, explicarem por que pediu ele, quer dizer, por que o monte saltou, por que as colinas saltaram. O comportamento daquele modo, as perguntas foram um cântico ligeiramente sacrático, no qual o salmista diverte ao ver alguns dos maiores símbolos do poder
estabilidade da natureza recuarem só com o olhar do Senhor. Então o salmista ficou maravilhado de ver o mar, só com o olhar de Deus, o que aconteceu com o mar, o que aconteceu com a terra, com os montes. Então ele pergunta, por quê? Por que monte? Vamos ver aqui no próprio. O que aconteceu ao mar para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como o carneiro? E vocês, colina, como o cordeiro do rebanho? Olha o tamanho do poder desse nosso Deus. A terra tremeu só com o olhar dele e o mar abriu. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nosso Deus poderoso! Aleluia! O 7 diz assim: trema, ó terra, na presença do Senhor e na presença do Deus de Jacó. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Então o 7 vem dizer: diante de tanto poder, a terra deve ter mais profunda reverência e respeito por Deus. Ele é o grande eu sou. O Deus é o grande eu sou. Glória a Deus, aleluia. E é ao mesmo tempo Deus do indigno Jacó. Converteu a rocha em lençóis de água e o seixo em manancial. Duas ocasiões, no Êxodo 17:6, está explicando também no livro de Números 20:11, fala dessa mesma situação, dessa mesma passagem. Os israelitas encontravam-se abatidos de sede, queixaram-se amargamente até desejarem voltar ao Egito. De modo miraculoso, Deus proveu lençóis de água e uma rocha. Deus proveu um lençol de água de uma rocha. Aleluia! Primeiro Glória a Deus! em Horebe, primeiro em Horebe, quer dizer, Horebe não é Horebe, e depois em Meribá. Paulo explica que a rocha era o tipo de Cristo, e ferido em nosso lugar, no Calvário, do qual jorra água vivificadora, no caso, jorra água vivificadora para todos que recebem pela fé. Todos que recebem pela fé. E o 8 quer dizer: ele transformou a rocha em lençóis de água e o rochedo em manancial. Aleluia! Então toda essa passagem que o salmista resumiu em poucas palavras está no livro de Êxodo, está no livro de Números. Se eu não estou enganado, também tem uma parte de Deuteronômio e Josué. Essa passagem maravilhosa e histórica, poderosa de Deus. Então, conforme eu disse aqui no início, porque muitas vezes a gente não sabe agradecer as bênçãos que a gente recebe. E não foi diferente com os filhos de Israel. Eles receberam uma grande libertação, uma grande bênção, e Deus mostrou para eles o grande
grande poder que ele tinha de abrir o mar, abrir o rio, Glória a Deus, aleluia. e fazer eles passarem em terra seca. Aleluia, Deus. Então veja bem, gente, não é uma coisa simples, não é uma coisa normal. Acaba momentaneamente a água se abre e a terra, é lógico, vai ficar o barro ali, vai ficar lama. Os filhos de Israel passaram, não viram lama, estava seco. Mas quando veio os egípcios, os carros deles atolaram. Atolaram o que? Na lama do fundo do mar. Aleluia. Não é isso? Então, para a gente ver o cuidado que Deus teve com esse povo, a força que Deus usou para dar liberdade a esse povo. E logo em seguida, o que eles querem? Só porque estava passando sede e não via condições de aonde achar água, começou a reclamar e até falar em voltar para o Egito de novo. E muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis, está passando por momentos de dificuldade, mas não é o fim. Aquela dificuldade, às vezes, a gente está passando para que a gente veja onde a gente está errando e começa a procurar, a consertar. Porque eu tenho um pensamento comigo. Aconteceu comigo muitos anos e eu não sabia que eu agia, às vezes soberbamente, muitas vezes eu agi com egoísmo, mas eu não tinha consciência daquilo. Como é que eu ia me corrigir? Eu via outra pessoa falar, mas eu não entendia, não era para mim que ele estava falando. Então acontece, isso a gente chama de mente cauterizada. Você escuta a palavra que serve para a gente, mas a gente não consegue, entendeu? Não consegue vivenciar essa palavra. Entendeu? A gente consegue ver o erro do vizinho, mas não consegue ver o nosso erro. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Né? Como que você vai tirar a trave do olho do outro se você está com a trave no seu olho? Não é assim que diz a palavra? Então, por que eu trouxe a palavra dos filhos de Israel hoje? Porque esse salmo veio falar comigo mais de 6 anos depois. Eu estava ouvindo uma pregação, eu estava passando por um momento e eu ouvi a pregação da passagem dos filhos de Israel e eu prestei atenção, mas a pregação não era do salmo. Esse salmo já estava, eu li ele muito tempo, muitas vezes, pedi a Deus o discernimento dele. Então eu falo para vocês, muitas vezes não é fácil a gente mudar, porque a gente mesmo não muda a gente, quem muda é Deus. Mas para isso a gente precisa ter a humildade de saber, de identificar. E tem até um ditado que é mais fácil a pessoa dominar uma cidade inteira do que dominar a si própria, não é isso? Tem esse ditado. Eu acho que está escrito na Bíblia também essa parte, em Provérbios. Você vê que não é fácil. Então eu pensei comigo, mas meu Deus, levei quantos anos para poder descobrir o que esse salmo está dizendo. Deus falou para mim: você está igual os filhos de Israel, está reclamando. Olha o que eu fiz para você lá atrás. Então eu comecei a refletir
falei, puxa vida, Deus fez grandes maravilhas na minha vida. Eu comecei a trabalhar, eu saí do emprego em 1984, dia 5 de fevereiro de 1984. 2 dias depois eu estava dentro de uma lanchonete minha própria, em São Paulo. Fiquei até... Quando foi em setembro do mesmo ano, eu comprei outra lanchonete, já na rodoviária do Tietê. Então ali eu falo de 1984 até 1986, o que eu consegui, Deus me deu para mim. Se eu tivesse parado de trabalhar naquela época e colocasse o dinheiro aplicado direito, eu tinha muito mais que tenho hoje e trabalhei muito mais depois. Quer dizer, tudo isso foi falta de gratidão, falta de agradecer a Deus, de reconhecer as bênçãos, né? Falta de gratidão a Deus. Estou passando um pouquinho porque o relógio está um pouco adiantado. Eu já conversei com o pastor. Então veja bem, a gratidão, ela faz bem para o coração, ela faz bem para a mente, ela faz bem para tudo. A nossa vida se transforma. Mas eu fui uma pessoa de lamentar muito. Numa certa época de minha vida, foi aonde eu vi as coisas não dar certo. Quando você lamenta, o que acontece? Quando você está ingrato de alguma coisa, não está grato, não está contente, você vai lamentar. E a lamentação traz miséria, traz dificuldade, traz doença, traz problema na justiça. Foi o que mais eu tive, problema na justiça. Advogado que me enganou. E tudo quanto foi coisa que poderia ter acontecido, aconteceu. Graças a Deus, doença não tive. Mas problemas de natureza material tive bastante. E aí eu descobri que temos, nós que somos mal agradecidos, nós temos o gafanhoto, o migrador, o gafanhoto cortador, o gafanhoto devorador, que vai levando as coisas, a gente não vai vendo, ele vai picando. E quando você vê, já deixou o pé na planta pelado, né? Já deixou sem nada, só pronto. Por isso que nós temos que refletir, por isso que nós temos que ter humildade de dizer: Deus, salva minha alma. Vamos repetir comigo? Deus, salva minha alma. Agora vamos para o Salmo 100, acho que é Salmo 147, diz assim: Deus, tira minha alma do cárcere. Deus, tira minha alma do cárcere. Abre a minha mente. Dá-me entendimento da tua palavra. Dá entendimento da tua vontade. Obrigado, meu Deus. E eu quero agradecer por essa oportunidade, agradecer a Deus e agradecer a todos que teve paciência de me ouvir. Agradecer ao pastor. Deus vai continuar a